Filipa, cheguei, ainda não sei como movimentar aqui. É quase uma intrusão, mas porque estou tão perto também. É bem-vindo, Lessa, estamos vizinhos. Estamos em Lessa, na Lessa da Palmeira, e descobrir este ponto de encontro, mas precisava que me contasse o que se passa aqui. O que se passa aqui? Bom, o espaço é pequenino, é onde eu vivo e é onde eu tenho um ateliê agora, neste momento. É um ateliê pequenino, vamos tentar mover-nos por aqui dentro do possível. Mas cheguei a Lessa há pouco tempo, há meio ano ainda, há pouco tempo. Sou recém-chegada. E há um toque oriental em tudo, não é? Talvez pela presença Pela dimensão. de plantas e, sim, pela dimensão também. Este percurso que começou? Bom, o percurso começou, acho que ao mesmo tempo que eu. Desde pequenina que cresci a ter contacto com materiais, desde do meu pai, que era escultor, ao meu avô, que tinha uma profissão um bocadinho dura, porque tinha uma agência uma agência funerária, e fabricava caixões na garagem, e eu fui crescendo a mexer em madeiras e pregos e parafusos, que é uma arte em si, apesar de ser um bocadinho complexa. Sim. Sim, mas isso progrediu. Mais tarde acabou por o meu pai criar uma empresa de mobiliário e havia móveis que eram feitos nessa garagem em vez de caixões, que já é um bocadinho mais otimista. Então eu cresci a mexer em muitos materiais, sobretudo ligados à escultura. A escultura primeiro, então? A escultura na ligação à família. Quando entrei nas Belas Artes, entrei para a pintura. Acabei por fazer pintura com especialização tecnológica em cerâmica. Já a ligação à escultura outra vez. Na cerâmica, eu gosto sempre de fazer as perguntas inoportunamente estúpidas, não tem a ver com a olaria. Também tem, também sei trabalhar com roda de oleiro e tenho uma. Não está aqui, está guardada em casa de uma pessoa amiga, porque nunca via nesta casa aqui. Mas sim, também fiz olaria. Portanto, trabalha-se com barro, ora para fazer, pode ser olaria, podem ser jarras, como podem ser esculturas. É uma arte muito antiga, não é? Sim, talvez uma das primeiras, não é? Não é? A gente mergulha e vê ânforas e coisas, não é? Mas depende do que quisermos fazer com ela, não é? Porque uma coisa é fazer potes ou pratos, outra coisa é trabalhar, se calhar, noutra perspectiva, em termos de escultura ou em... Pergunto se o desejo de pintar começou com as peças de cerâmica ou ir logo para a tela para tudo avançar. Ao mesmo tempo, acho que tudo ao mesmo tempo. Eu trabalhei sempre em pintura, escultura, fotografia, sempre fiz tudo ao mesmo tempo, mas a pintura é feita diretamente para a tela. E quem são estas pessoas? Esta sou eu. Apesar da dureza da cara nesta imagem em particular. Este retrato foi feito para a Bienal da Maia, para a Bienal de Gaia há uns anos, e é um tríptico. Só estamos a ver uma das peças, mas são 3 peças que imitam os 3 macacos sábios. Portanto, nada vejo, nada ouço, e o outro a tapar a boca. Portanto, são 3 pinturas enormes. Eu dei anedotas, mas agora diz que já há mais um macaco, que é um que está assim. Mas é uma peça dura, mas bonita. Sim, eu acho que... Tem marcas, eu também tenho, por isso. Mas não é sobre mim, é sobre o Filipe. Temos todos. Mas no momento em que eu a fiz, essa questão de não querer ver, não querer ouvir e não querer falar, como no Oriente isso é uma espécie de sapiência, não é? Não me intrometo, não vou omitir o meu compromisso para com aquilo que ouço ou aquilo que sei, não é? Eu questionei um bocado isso e questionei eu mesma, por isso usei a minha cara, mas a minha cara também acho que foi necessário, porque eu queria fazer este trabalho quase de um dia para o outro, porque fui convidada e tive poucos dias para dar resposta.
Fazem-se coisas de e um dia no- para o outro na pintura. Ao longo de muitas horas, mas sim, se não formos para a cama, vamos dizer que é um dia para o outro, ainda que demore muitas horas. Então, E eu não tinha mais ninguém no para mim seria ateliê. impossível a parte que eu mais gosto na criação é salvo seja, ir para a cama e dormir e esperar que aquilo esteja completado de manhã, não é? Acordar já. Eu não consigo dormir a meio de um trabalho. Quando começo um trabalho, tenho de ter a certeza que tenho E quando é que alimento e quando é que ele suficiente para está? conseguir Porque fazê-lo até ao Porque fim. este nem sequer está assinado, vejo eu. Nenhum está. Normalmente só os assino se forem para alguém, porque caso contrário bom. eu sei de quem eles são. Conhecem-se. Claro. Sim. Mas o que dizia há pouco é que no ateliê não tinha mais ninguém que fotografar, por isso é que usei a minha cara. Tirei pus a máquina temporizada e fotografei-me a mim própria nas posições que queria, mas foi por falta de modelo. Eu nunca teria coragem de fazer um autorretrato, até pela minha incapacidade. Bom, na verdade, estes dois não são um tríptico, mas foram feitos na mesma altura. E foram feitos numa altura em que eu tinha acabado um projeto de retratos. Os retratos, na verdade, caem um pouco quase por acidente no meu percurso, não estava nos planos. Eu até achava que quando era jovem e estava nas Belas Artes, achava que a última coisa que eu alguma vez iria fazer era fazer retratos. Até tinha uma espécie de um preconceito contra isso, achava... Sim, eu só comecei a fazer retratos quando decidi deixar de ser artista. Eu achava que já não ia mesmo ser artista, achava que isso não ia fazer parte da minha vida. Comecei a dar aulas e estive a dar aulas durante uns anos e fiz uns retratos para um projeto específico, convencida que... Na velha escola também? Já tinha acabado as Belas Artes, estava a dar aulas e tive um problema familiar que me levou a fazer uma série de retratos, passando a explicar um pouco isto. Então, os meus pais adoeceram quando eu tinha 18 anos, adoeceu a minha mãe. Já mais tarde começou a adoecer também o meu pai e a dado momento eu vi-me com os dois pais doentes e a precisarem de cuidados diários, que numa primeira fase durante uns anos fui eu que prestei e a dado momento comecei a não conseguir, até porque também tinha filhos e tinha que trabalhar e as necessidades foram aumentando. Então os meus dois pais, apesar de serem muito novos, na altura tinham 60 anos, foram os dois para um lar. Esses 60 anos e ser muito novo, não sei se viram o meu sorriso. Muito novos, com 60 anos. Sim, sobretudo para estarem doentes, não é? Sim. Porque a juventude está muito ligada à saúde Doentes e também. incapazes de terem uma vida Sim, própria. dependentes. Mas o meu pai estava dependente fisicamente, mas a nível psicológico não. E era escultor, e era artista, e era fotógrafo. Então, de repente, a realidade do lar estava a pô-lo triste. E então eu pensei em criar um projeto que o animasse. E o que eu pensei fazer foi passar dias seguidos no lar com ele, com os amigos dele, que jogavam xadrez no bar e que jogavam às cartas. Então. E resolvi retratá-los. Os melhores amigos, de alguma forma, costumavam conviver com os meus pais. Isto era um objetivo de animação geral daquele contexto e dar um propósito à vontade de acordar com alguma alegria no dia a seguir, não é? Então, fiz uma sessão fotográfica, as senhoras foram ao cabeleireiro, compraram blusas novas, os senhores também. Depois viram chegar as tintas. Fiz uma sessão fotográfica, depois comecei a fazer desenhos, as pinturas não as fiz lá, fiz no meu ateliê da altura. Sim. E... Para não estar a sujeitar, digamos, à fase de modelo, porque não é? eu só podia pintar de noite, porque durante o dia eu trabalhava e não era conciliável. Então fiz uma exposição com 14 retratos dos utentes do lar.
É de frisar que eu, quando fiz o primeiro retrato, eu comprometi-me a fazer os 14, eu nunca tinha feito um retrato a óleo. Mas eu achava que ia conseguir. E também o risco de falhar não ia ser grave, porque era uma coisa interna. O que aconteceu foi que os retratos ficaram, de facto, interessantes. Pelo menos eu esforcei-me para os fazer. Fiz uma exposição em Santo Tirso, que era onde eu vivia e onde os meus pais estavam. Não é? De qualquer maneira. Chamamos uma carrinha, levamos os utentes do lar todos a ver a exposição, os meus pais também. Foi um momento comovedor. E os retratos eram enormes tendo em conta... A dimensão também. Sim. Então fez-los reviver. Foi uma homenagem a pessoas que algumas estão no lar sem qualquer contacto com a família, de repente terem um retrato de 1,20 m da sua cara. Para alguns foi quase um final de carreira, digamos, se é que a vida pode ser considerada uma espécie de carreira. Sentiram-se homenageados, apesar de que o meu propósito não era homenagear ninguém, era animar aquilo e, sobretudo, animar o meu pai. Aí eu sou muito franca, não posso contar a história de outra forma, de que quis homenagear as pessoas que lá estavam. Agora também o confidencio. Pais, lar, doença, revejo-me completamente. Poucas pessoas perceberão esse, o que é o timing não é? Da vida, do prolongamento da vida e do momento mais triste, que é o sentir-nos órfãos, nem que seja aos 60. Sim. Aliás, a pintura que eu fiz do meu pai quando o projeto começou, e eu demorei só 3 meses a fazer estes retratos todos, foi muito intenso. Quando finalizei o último retrato, o meu pai já estava tão diferente em termos de aspecto que voltei a fazer um segundo retrato dele para ter uma versão mais atualizada, e só tinham passado 3 meses. Portanto, foi o único que foi retratado 2 vezes, apesar de só a última versão é que foi exposta. E daí começaram a surgir propostas de retratos e eu comecei a ficar quase que obcecada pelo retrato, nas pequenas diferenças que percebi que conseguia injetar de alguma forma nestas expressões. E comecei a fazer muitos retratos, da passagem dos retratos para o que aconteceu a seguir. Na verdade, após ter estado tantos anos a dar aulas, acho que reencontrar o prazer de pintar mudou a perspectiva do futuro que eu tinha para a pintura. Então voltei a pintar, afastei-me dos retratos novamente durante uns tempos, comecei a experimentar outras coisas e fui sempre fazendo isso, apesar de a fase da minha vida em que eu pintei com mais preocupações foi imediatamente a seguir à faculdade, em que estava a trabalhar com algumas galerias, a participar em exposições coletivas, individuais, em bienais, e isso trazia-me uma espécie de urgência para dar resposta aos pedidos que iam surgindo. A determinado momento, depois de ter passado a fase dos retratos e ter passado uma fase em que achava que não ia voltar a pintar e de facto ter regressado a encontrar esse prazer, comecei a deixar cair essas preocupações em dar resposta, parei de trabalhar Devia ver só da pulsão. Sim, comecei a pintar sem esse tipo de preocupações e o gato realmente está aqui a interferir na nossa conversa. Um verdadeiro gato é sempre ciumento. A determinado momento resolvi largar o ensino e tentar ser artista a tempo inteiro, ou melhor, tentar pintar e esculpir pelo prazer de o fazer, mas tentar que isso de alguma forma me sustentasse. Consegui fazê-lo durante uns anos, sobretudo com a escultura, vendia muita escultura, muita cerâmica. Não, mas que coragem, porque conheço tantos e tão bons mesmo artistas que dizem não, a minha arte é uma coisa, depois a minha vida profissional é outra. Eu acho fantástico. Eu tenho músicos que dizem, eu não preciso de viver da música. Eu imagino que é um barre cencineiro, ou no caso da pop rock,
o único que deve ser bombeiro. Mas não, viver-se com e para é o ideal para mim. Mas é difícil, porque, quer dizer, eu penso, por exemplo, quando eu me divorciei, fiquei sozinha com os meus 2 filhos, e viver da arte numa situação dessas, em que há contas para pagar, há crianças com necessidades que exigem dinheiro, deixava-me muito nervosa. É, e quando está longe dos meios de decisão, dos conhecimentos. Vamos por nós a fazer coisas que não queremos e a vender coisas que não queremos por ter de ser. E imagino que na música também aconteça, não é? De quando em quando haver coisas que têm de ser mais comerciais, porque têm de ser mais comerciais, para depois, por arrasto, conseguirem sair outras, não é? Portanto, houve alturas em que eu fazia projetos que eu sabia que as pessoas gostavam e que depois me permitiam fazer outras coisas que gostava eu. Neste momento já não vivo da pintura, quer dizer, se calhar conseguiria fazê-lo se quisesse, mas estou apaixonada por um outro trabalho também. Era o que eu ia pensar, mas desde que haja amor, paixão, tudo se resolve, Sim, não é? sim, sim. Amor omnia vincit. Eu acho que uma citação latina fica sempre bem em qualquer circunstância. Temos aqui o quê? 3 escalas? É? Sim. Houve uma altura em que eu fui viver para Vila Nova de Gaia, para o pé da Aforada. E aquela paisagem do Rio Douro, para mim, era fantástica. É de desmaiar. Passava assim, lindíssimo, com o nevoeiro, o pôr do sol, nascer do dia. Fiquei fascinada com as cores. Aliás, fico sempre, eu acho que a natureza tem cores que nós. É a melhor pintura de todas. E ali é cores e sabores também, não é? Também sabores, Não também há peixe sabores. como ali. Sim, está tudo ligado. Mas comecei a tentar pintar paisagens, até porque, lá está, como eu estudei sempre, num sentido que era contra o figurativo, só me rendia ao figurativo no retrato, porque Uma até lá eu circunstância, sempre claro. trabalhei sempre de uma forma não figurativa. Comecei a pensar que nunca tinha feito uma paisagem e comecei a tentar. A minha forma de fazer paisagens não foi exatamente o mais figurativo Não, é muito Possível. crítica, confesso. mas para mim começaram a ser paisagens bem mais aproximadas daquilo que eu via quando estava naquele lugar do que propriamente das fotografias que eu tirava. E esta mistura entre aquilo que nós vemos, ou melhor, aquilo que é absorvido pela retina ou aquilo que é absorvido pela sensação, às vezes são coisas diferentes, apesar de serem complementares, não é? Então há um movimento que me interessava e que me interessava que fosse rápido de apanhar e que pudesse ser captado com o mínimo de gestos possível. Isto foi uma coisa que eu também tentei fazer nos retratos. Quase como um veio, como esta cor aqui. Como? Quase como um veio, como esta cor aqui. Sim, sim, sim. Quase como um rasto. Como um rasto, exatamente. Este foi um dos que eu guardei das experiências que fui fazendo de paisagens, porque foi das que eu mais gostei. Entretanto, a escala subiu, fui fazendo paisagens enormes, com a mesma técnica, com trinchas largas, atirando tinta e que eram pinturas de grande exigência física também, Uma nós grande temos entrega, que ter muito gesto e estar sempre na mesma frequência energética, o cansaço já quebra aquele tipo de expressão, é exigente. E eu estava a divertir-me muito a fazer este tipo de trabalhos. Isto que material Até que isto é papel aguarela e é acrílico. Há uma técnica mista aqui, mas é sobretudo acrílico. Ser misto, não é? Sim, aqui neste caso é sobretudo acrílico. A dado momento fiquei eu doente. Acho que toca a todos. E então, ano passado, aconteceu de perceber que tinha cancro na mama. Passei por um período de tratamentos, fiz cirurgia, fiz os tratamentos todos que tinha de fazer e uma das consequências que eu tive foi perder o sistema linfático do braço direito. Ou seja, a minha mão está sempre mais inchada do que a outra,
o braço também, mas eu tento fazer drenagens e mantê-la funcional, mas pinturas de grande escala ficaram para já fora do cenário. Foi das coisas que mais me assustou quando percebi que tinha esta cirurgia para ser feita, foi a possibilidade de perder a capacidade de pintar. Então, em plena quimioterapia, durante o verão do ano passado, mesmo nos momentos em que estava mais fraca, acho que encontrei alguma esperança nos tratamentos que exigem entrega, não é? Nós temos que acreditar que aquilo funciona. Sim, que aquilo faz-nos tão mal, completamente. nós temos mesmo que acreditar que aquilo vale a pena. Sim, está tudo aqui e Sim. por aí. E eu achei que para acreditar num futuro, para acreditar que aquilo podia levar-me a um lugar bom e que esse futuro ia ser bom, eu achava que tinha que ser capaz de pintar nesse futuro. Então comecei a pintar à escala do que podia, porque perdi o tacto das mãos, perdi a sensibilidade das mãos, perdi a capacidade de mexer, não conseguia sequer fechar muito bem a mão. Isto então é quase comecei a dimensão de um fazer, slide, não é? comecei a Tenho de fazer lembrar, perdão. aquilo a que eu chamo as pinturas mínimas, que são minúsculas, mas de certa forma elas têm o mesmo que tem esta e têm o mesmo que tem as 2,5 metros que eu fiz antes, porque aquilo em que eu pensava é que, mudando a escala da pintura, eu só mudo o tamanho da janela por onde eu olho a paisagem, não mudo o tamanho da paisagem. Ou seja, o tamanho da janela nada tem a ver com o tamanho da paisagem. Manter não é? a intensidade. Manter a intensidade era difícil, até porque aqui a quantidade de gestos não cabem tantos, o que trazia um certo desafio e um certo tempo de reflexão, porque antes de cada gesto havia essa responsabilidade, a responsabilidade como quem fala, não é? Eu acredito que o discurso tem um peso em termos de responsabilidade. Eu acho que às vezes mais vale realmente não falarmos. Eu quando antevia a Filipe não tinha a noção da dimensão de... São mesmo mínimas. Eu pensei que eram slides, que foi uma técnica utilizada nos anos 70, não é? Não. Apesar de serem do mesmo tamanho. E eu tenho aí uma caixa de slides. Esta é a minha favorita, provavelmente é a mais pequenina. Na verdade, o tamanho foi-se reduzindo até que chegou aqui, e esta foi a que eu mais gostei. A minha maior dificuldade é em ensinar essas peças que são tão pequeninas. O chamado momento zen. É um momento zen. Sem cinismo, sem humor negro que seja, mas é um momento fantástico. Sim, até porque, mesmo em termos técnicos, acho que fazer um quadradinho como este é capaz de ter, se calhar, mais exigência Só do que naquelas fazer artes mais orientais é que se nota é muito pela complicado. minúcia, pela escrita e pelo balanço. Dizem isto estas mãos que pouco fazem, não? Não movimentam nada. Mas eu acho que o poder da síntese é que é o difícil, não é? É como se eu tivesse que ter uma conversa consigo de 2 horas, deixava-me relaxada. Se eu tivesse 30 segundos, qual a importância daquilo que eu diria nesses 30 segundos? Isto é como se fosse esses 30 segundos. O que é que eu seleciono? Das intensidades todas ainda, pronto, esta semana, lá está, não estou aqui para falar de mim, mas houve uma pessoa que me disse, a frase de tudo que eu mais gosto, desde há 40 anos que faço, é a violência de um beijo. E é um haiku, não é? Oriental. E ouvimos dessas coisas. E acredito completamente na intencionalidade dos tratamentos, que sempre que recorri a eles, eu também penso, antes de tomar, seja um comprimido, umas gotas, isto vai para o joelho, isto vai, não é? Dirigir. Aprendi essa técnica, não é? Se me dói um pé, este pensamento vai para ti naquele momento. E com as pessoas também às vezes resulta. Mesmo à distância, não é? Mas eu posso vê-lo mais de perto. Claro que sim. Eu nunca utilizei óculos nesta pequena série. Isso exige Talvez uma seria lupa. Pois. Exige lupa. Há Há pouco falou da violência do beijo e lembrou-me
este desenho. Sim, o que foi o primeiro momento que me captou. Houve uma altura em que andei a tentar... sentia-me atraída por imagens com dicotomias, em que nós não sabemos exatamente se está a ver, por exemplo, neste caso, se é um beijo, se é respiração reanimação. boca a boca, se há violência, se há amor, o que há? Porque a violência às vezes está omnipresente em muitas imagens. E isso atraiu-me. Eu fiz uma série de vários desenhos em que havia essa tensão e este ficou aqui. A carvão tem andado comigo. E até uma mente mais rebuscada como eu, o que me assustou foi quase uma existência canibal, que também Exato. A tal violência quase canibal, sim. Eu gosto de que se diz muito aos bebés, não é? Quando eles, ainda me lembro, agora com esta idade já não me deixam aproximar dos bebés, claro, criatura infecta, mas com aquele cheirinho apetece comer, não é? Sim. Sim, e isto podia ser uma brincadeira. Sim, podia. Claro. Conseguimos imaginá-lo se nos disserem que isto é uma mãe que está a brincar, podíamos... É um carvão. Dizer que sim, é carvão. Carvão para mim é das formas que eu mais gosto de desenhar. O carvão e a tinta da China. E essas técnicas todas estão presentes nestas mini pinturas. Por exemplo, ela tem aguarela, tem acrílico, tem pastel de óleo, tem lápis de cor. Só. Sim, é quase como um cozinhado gourmet, em que doçaria, tem um mini não é? ingrediente. Exatamente. Doçaria que eu sou um bocado guloso. Pode ser doçaria, sim. Não é? Mas é... Com um toque na quantidade certa de cada ingrediente. Olha como pintura gourmet. Pois ele adora estar em cima de desenhos. Adora o contacto com o papel. E não estraga muito. Estraga o suficiente para eu ter que o pôr fora do ateliê para muitas nos vezes. com ele, não é? Levar umas palmadas. Pronto, então... Mas é muito surpreendente, porque foi o primeiro contacto que eu tive com as peças da Filipe. Não fazia sentido. Estas é que são as descobertas interessantes da nossa vida. O micro e o macrocosmos. Mas se nós pensarmos nos tempos que correm, não faz... Que eles correm. Não tem importância o tamanho da pintura, porque na verdade raramente alguém vê uma pintura ao vivo. Nós vemos tudo nos ecrãs do telemóvel, portanto a pintura fica sempre do tamanho do ecrã. O facto dela ter 5 cm ou 5 metros não altera a forma como nós a vamos ver. Eu, num momento de irritação, às vezes, com a museologia, com os curators e com aquela máfia, digamos assim, às vezes não senti muita irritação quando me levam a um sítio, não sei o que, temos que ir ao Prado. E eu penso assim, mas aquela arte está morta, tenho que ir confirmar que está lá, já a vi tantas vezes, já a percebi de outras maneiras. Eu gosto de uma boa reprodução, como uma música gosto de uma boa versão. Mas isto não, hoje não, é um prazer infindo, porque são mini relíquias em tamanho pequenino. E é uma surpresa. Eu fico muito agradecido, porque conheço várias belezas aqui em Lessa da Palmeira, em frente ao mar, em frente à terra, o farol, e é bom descobrir sempre mais uma. Obrigada. Não, mas estava a falar de si. Obrigada.